Bom, galera, primeiramente, boas-vindas. Mais um encontro onde a gente vai falar aqui, para quem, né, não estava naquele primeiro dia de aula, onde falamos sobre gestão de tempo, processos e projetos. Então, vou fazer aqui uma grande passada nessa temática para que vocês tenham essa ilustração mais resumida e teórica aqui, mas né, não muito técnica. E daí a gente vai. Show, tamo junto. Beleza. A gente vai aqui associando algumas questões com a nossa vida, com o nosso dia a dia, aí do nosso negócio. Lembrando que se a gente buscar na memória aí aquelas tarefas, né, que a gente vai fazer sobre analisar a nossa rotina diária, analisar as tarefas que a gente tem de trabalho, analisar se tudo que a gente se coloca para fazer no dia a dia do nosso negócio, se está planejado ou não, se você faz numa velocidade legal, se você sente que está produzindo bem, se você sente que está trabalhando mais do que entregando resultado, enfim, muitas coisas interessantes que a gente vai observar quando a gente faz o exercício constante de revisão do nosso trabalho, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E para isso a gente não tem jeito. A gente precisa muitas vezes parar ali algum momento, uma hora que seja, ou minutos de cada dia, para fazer com foco esse exercício. Vou dar um exemplo que eu fiz hoje aqui mais cedo. O meu PC estava aqui funcionando de boas. Aí eu abri o Google Agenda pelo computador, né? E eu agendei, literalmente botei lá, Turma Empreendedorismo da Penha, aula presencial. Aí todas as aulas presenciais previstas, eu já agendei na minha agenda, na segunda-feira, 10 e meio-dia, aquela coisinha toda, eu já agendei pro ano todo, né? Ou seja, como fosse aquele calendário previsto. Aí conforme for, dia tal tem feriado, dia tal não sei o que, gente, a internet ficou ruim, aconteceu isso, eu não vou chegar em casa. E aí, eu vou lá só e ajusto, apago, ou se alguém marcar alguma coisa, eu dou uma confirmada em cima daquela data. Mesmo que eu esqueça, o mano aqui falando, eu posso acessar pelo celular, posso acessar pelo computador, repito, acessar por qualquer celular e qualquer computador, basta você fazer o login na sua conta Google. E aí eu já sei, num primeiro momento, que naquele dia, naquele horário, eu tenho uma tarefa específica, no caso, dar aula para vocês. Porém, poderia ser aluno de uma outra aula, ou mentoria para alguém, uma mentoria em grupo de algum trabalho, uma mentoria individual de algum negócio que me contrata. Eu já tinha falado numa outra aula, não lembro qual foi a aula exatamente, quando comecei a usar o recurso de agendamento de videochamada pelo Google, que você tem um link e as pessoas podem clicar, já tinha muito a ver com isso aqui, de eu conseguir entender melhor o meu tempo diário, né, do meu dia a dia, para eu informar para minha cabeça, para o meu cérebro, olha só, toda segunda-feira, naquele horário aí, você vai ter uma tarefa, tá? Eu não preciso nem necessariamente saber qual, mas para ele saber que tem alguma coisa, tipo você lembra que tem que ir na casa de alguém, poxa, eu tinha alguma coisa para fazer agora. Aí tu dá aquela lembrada só do por alto, e depois você vai consultar, mandar mensagem no WhatsApp e ver que realmente tinha um compromisso. Então, esse exercício ele é fundamental para esse tipo de situação. Boas-vindas, Carol. Então, eu agendei aqui primeiro as aulas presenciais, depois, né, nas datas que estão previstas, as aulas virtuais, e aí já sei, já estou tranquilo se alguém falar assim, pô, cara, segunda-feira, ih, rapaz. Até porque, como vocês também fazem isso, né? Vocês têm lá um compromisso no dia e na hora específica, e aí alguém vai lá e contrata vocês, faz orçamento para um serviço, né, para um trabalho aí. Aí você olha para sua agenda, eu tenho já uma parada marcada, e você começa a conversar consigo mesmo para ver se você pode adiar aquele serviço, aquele compromisso, remarcar para poder pegar aquele trabalho para justamente, né, receber aquele dinheiro ali. Então fica mais interessante para você poder fazer essa alternância. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o espirro vocês não vão ouvir, mas a cena ela vai acontecer. Saúde. Então, fiz esse movimento, eu não terminei, tá? Eu tava fazendo isso aqui mais cedo,
agendar aulas presenciais, aulas virtuais do curso aqui. Agora eu vou fazer de outras tarefas que eu sei que vou ter, né, ali certinho. Mesmo que eu esqueça, tá ali, o celular vem mandando uma notificação, me avisa. Se eu estiver fazendo alguma coisa fora daquilo ali, eu já me acelero nas minhas tarefas e, e se embora. Então é muito importante a gente ter essa consciência, e isso é um exercício que é muito valioso, porém no começo é cansativo, porque a gente vai se atropelando, vai cansando, vai fazendo um monte de coisa em cima da outra coisa e geralmente só para quando o corpo não aguenta mais. Isso aí é um fato. Tanto que na aula de segunda-feira, né, a gente conversou um pouquinho sobre isso, Viane, Carol também, de como é que é esse ritmo de quando a gente está no modo trabalho e aí termina esse modo trabalho, como é que a gente consegue corresponder ao modo descanso, se desligar, realmente descansar. Uma coisa é você dormir, outra coisa é você realmente se desligar e tá ali legal, tá ali tranquilo. Então é muito importante de entender que a gestão do nosso tempo diário de tarefas, do que a gente se dedica a fazer, seja no mundo do trabalho ou pessoal, até porque a gente não se separa dessas versões, mas a gente consegue separar as tarefas para que não façamos de uma maneira atropelada, por exemplo, como a Viviane tem essa tarefa, acredito também, e a Ingrid também tem, nessa parte de fazer a comida, algumas receitas, né, alguns procedimentos, vocês sabem que tem um tempo para ficar no fogo, vai congelar, enfim, tem um tempo ali que precisa, digamos assim, ser respeitado. E aí você pode acelerar ou não esse processo de tempo de acordo com alguns elementos. Por exemplo, um fogo muito mais forte, quer congelar algum item, você tem uma geladeira ou um refrigerador mais potente, então tem um tempo de refrigeração mais rápido do que em relação a uma geladeira tradicional, enfim, algumas coisas que vocês vão poder acelerar essa situação, como esquentar comida no fogo e no micro-ondas, tem aí uma diferença de resultado final. E aí, às vezes dá para fazer alguma coisa nesse meio tempo e às vezes não dá. É tipo botar água do arroz para ferver quando você faz alguma outra coisa. Pode dar problema se você não tiver noção do tempo. E isso é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Vocês sabem bem como é que é, né? Quem dorme a hora que dá e acorda, a hora que tem que acordar, como é que fica o corpo no dia seguinte, no final da semana, no final do mês. E aí a gente não tem energia sequer para descansar. É aquela rotina de quem trabalha de CLT, que muitas vezes a folga é para descansar da semana para poder trabalhar de novo. Então você não tem vida. É só um negócio que você está ali para trabalhar. E por mais desafiador que seja, não precisa ser assim. Existem possibilidades lentas e graduais, mas a gente consegue fazer. Dá para colocar aqui como exemplo vocês, né, que estão aqui nessa aula, pegando um tempo específico da vida de vocês que vocês poderiam fazer qualquer coisa, tá trabalhando ainda, ou seja, só trabalhando, sabe? Focado total em trabalho, só atendendo o cliente, só fazendo alguma coisa de amanhã, achando que está adiantando, mas na verdade está se sobrecarregando, tentando dormir por algum motivo, seja porque tá com dor no corpo, na rua, no mercado, comprando alguma coisa para poder fazer, né, algum produto ou serviço, enfim. E vocês estão aqui estudando. Eu não sei se vocês têm noção da dimensão que isso representa para o trabalho de vocês, para a vida de vocês, não só o trabalho. Não sei se vocês têm essa noção. Se não tiver, analisa. Quantas pessoas não estão aqui agora, mesclando um pouco do cuidar do trabalho e chegando em casa, que nem Carol, ó, tô chegando em casa, tô no processo, a outra, pô, tô aqui, mas tô ali, não tô legal, mas tô na área e tal. Como que isso faz diferença? E que a clientela vai perceber, o produto de vocês vai perceber, vai sentir essa diferença em termos de qualidade ou serviço, que é o caso do Cristiano, por exemplo, vai ter esse resultado. Eu vou dar, por exemplo, daqui um exemplo de outro dia que eu, Cristiano e Ingrid estavam conversando sobre outras coisas aleatórias de trabalho, de possibilidade de parcerias e tudo mais, e o cliente não sabe nem disso, mas
ele vai sentir esse reflexo de alguma forma onde você está se preparando, está se programando para qualificar o seu serviço para, sei lá, daqui a 6 meses. E quando chegar daqui a 6 meses que instalou, passou, alguém vai falar para você: Caraca, que legal isso aqui que você fez, hein? Aí você fala: você não vai talvez nem dar tanta importância, só ficar contente que deu certo, porque o cansaço vai bater. Mas pensar que lá atrás, há 3, 4, 5 meses, você investiu um tempo muitas vezes para quê? Para estudar, mesmo com cansaço. Porque se é pra gente ficar cansado só de trabalhar, que a gente estude também. Guardadas as devidas proporções, porque tem gente que de fato, infelizmente, não consegue assim com certa facilidade ou com certa organização que vocês estão fazendo. Então isso nem entra naquele discurso: valorizem as pequenas conquistas. Essas são pequenas, mas não pequenas de pouco valor, pequenas em termos de, né, pequenos passos. Que, como a gente pode ver, são pequenas tarefas diárias que a gente pode ir arrumando, ajeitando para isso acontecer com mais, né, com mais qualidade nas iniciativas grandes, nos momentos grandes, nas situações grandes. Quem nunca ouviu aqui a expressão tempo é um recurso precioso e limitado? Se conselho fosse bom, não era dado, era comprado. Ou seja, o tempo da gente é preciosíssimo. Então, se ele é muito precioso, que chega a ser difícil da gente conseguir precificar. Ainda mais quando você tem dupla situação. Por exemplo, Carol. Vou dar um exemplo da Carol, mas todo mundo aqui se aplica. Que é o meu caso quando entrou na questão da fotografia. Você tem a Carol, que vai lá e presta o serviço, né, com a parte da estética ali. Então tem aí a mão de obra, a matéria-prima ali, que seria, né, os elementos que ela vai utilizar na estética, desde um alicate e tal, ou uma pinça, enfim, né, os acessórios. Mas ela pode entrar no processo de ser aquela pessoa que presta o serviço com a mentoria, dando a aula sobre aquela formação, sobre aquele conteúdo, sobre aquela técnica. Então aí ela já está prestando o serviço, né? Especificando o tempo dela de uma outra forma. Ela não vai usar um esmalte, mas ela vai utilizar a cabeça. Ela tem que conhecer, né, daquele esmalte. Ela tem que conhecer daquele palitinho lá e conhecer a pegada da mão para não machucar, a curvatura, como é que faz assim, para esses detalhes todos, a técnica que ela vai desenvolver. Viviane é a mesma coisa. Estou lá vendendo meu açaí, pá, legal, tranquilo, tem lá minha venda. E aí, se alguém perguntar para ela, às vezes o cliente pode perguntar como é que é feito o açaí, o processo, onde é que ela compra, enfim, ela vai explicar aquele processo ali, né, de preparação do produto. Isso pede tempo, é estudo, é conhecer, né, o seu produto para cada vez mais entregar com qualidade superior, sempre subindo o nível. Subir o nível não quer dizer que você precisa vender igual a açaiteria lá das quantas. É essa qualidade que a gente leva para a experiência de atendimento ao cliente. Lembre-se, se vocês nunca ouviram, clientes não querem produtos, querem solução. O cliente ele vem atrás de solução, de experiência, mas ele não sabe falar isso. Ele não tem noção do que acontece desse processo, que é justamente ele chegar ali e eu vim comprar um açaí. Ok, isso é óbvio. Mas ele quer algo mais, às vezes ele nem sabe explicar. Essa pessoa chega assim: poxa, me recomendaram você, Carol. Então, aí ela vem e pá, e entrega esse mistério que a pessoa aí não está sabendo expressar. Então, gerenciar esse tempo de forma eficaz, ver o que é prioridade. A gente vai colocar, claro, né, que tudo na nossa vida pode ser prioridade. Então, a gente tende a falar muitas vezes a lista de prioridades, mas prioridade, na prática, a expressão prioridade, a palavra prioridade, quer dizer que uma coisa vem primeiro, o restante vem depois. Então, não são prioridades. Então, a gente precisa fazer aquela lista, né, aquela relação das nossas tarefas, o que é mais complexo do que é menos complexo de fazer, o que não tem como adiar e o que tem como você adiar, seja para mais tarde ou para amanhã. O que é mais fácil de fazer, porém é mais difícil de entregar. Ou seja, você vai lá, faz muito rápido, só que
depende de outros elementos. Então, tudo isso precisa ser visto. E aí, gente, é um exercício que sim, pede aquela ousadia, né, estratégica de você sentar aí e analisar. Olha, na segunda-feira eu tenho a natação do meu filho, das 10, aí tal hora eu tenho isso. Você vai colocar literalmente isso ponto a ponto, que seria um dia ideal que você faça as coisas sem procrastinar, sem enrolar. E essa enrolação não fala no sentido desleixo, de propósito, tipo, de relaxamento, sabe? Se enrolar no sentido que você realmente vai jogando para frente, desfoca, vai ver alguma coisa, é o TikTok, enfim. Bate um cansaço, você senta para descansar, sei lá. Enrolar pode ser isso. E aí, quando você vê, né, a tua lista tá ali falando, então, vamos querer? Ou outra coisa que acontece muito, que a gente falou isso na segunda-feira, a, a riqueza que vai dar de resultado quando a gente aprende a dizer não para algumas coisas ou pessoas que não estão sendo positivas nessa parte de gestão do nosso tempo. Muitas vezes, como a gente falou na outra aula, a gente acaba por ajudar as pessoas, estar disponível, ceder o nosso tempo e as pessoas por vários motivos. Isso pode ser cliente mesmo, fornecedor, qualquer pessoa. Não vê esse valor do nosso tempo e aí a gente percebe que está entregando e não está tendo de volta. Então é muito importante avaliar se de fato, para quem está cedendo o nosso tempo, se está valendo. E aí é muito pessoal, porém é muito necessário. A gente que empreende, que muitas vezes empreende em família, empreende no mesmo espaço que moram pessoas que não estão na mesma dinâmica, a gente precisa não se sentir culpado por falar, olha só, não vou conseguir atender mais esse teu pedido aí não, não vai rolar. Ah, mas como assim? Não, não é. Não, não pode, não dá, porque olha só, tem tal situação. E mesmo que a pessoa não compreenda, só lamento, sinto muito. Você não está desejando mal para ela nem sendo arrogante ou grosseria. Você está falando, assim não dá. Porque eu tenho tal coisa aqui, eu preciso estudar, eu preciso me qualificar, eu preciso descansar. Pô, tem como baixar o volume da TV aí? Porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro. Buscar positivamente essa compreensão. Ou cliente que manda mensagem, né, depois de uma certa hora de uma maneira indesejada, falando, olha só, o horário de atendimento ideal é esse. Aí você pode deixar sua dúvida com o máximo de detalhes para no dia seguinte, esses detalhes que você deixou, eu vou responder. Nem sempre eu consigo responder o mais próximo possível. A gente aqui que trabalha com prestação de serviço ali, que é um serviço mais manual, ou seja, você tem que estar né, em loco, né, ali na situação. Se você ficar toda hora pegando o celular para atender uma pessoa, para responder, você muitas vezes deixa de lado quem está ali na sua frente. Então, muitas vezes você né, vai comunicar, olha, o horário de atendimento, respostas e perguntas é todo dia, meio-dia, uma. E aí você vai responder as mensagens anteriores. Se for urgente, você manda a mensagem para esse número aqui, ou você manda um e-mail, ou você agenda um atendimento, você liga, sei lá. Precisa criar esses mecanismos para poder acontecer aquilo que muitas vezes a gente deixa de lado. Descansar, a gente não descansa, a gente desmaia, né? Se divertir, um lazer, seja ele qual for que vocês gostem de fazer. Curtir algumas amizades que você só vê pelos status do WhatsApp. E antigamente você, de alguma forma, via presencialmente. Aí eu pergunto para vocês, já nessa reta final aqui, que eu sei que daqui a pouco vai né, pingar aqui a pausa do primeiro bloco. Qual é qual tarefa, tarefa não, qual atividade que vocês faziam há algum tempo atrás, pode ser recente, não muito longe que seja, que vocês não conseguem mais fazer, mas gostariam de voltar a fazer, como passear no parque, ir no cinema, encontrar com as minhas amigas da época da escola, da faculdade, sei lá, que vocês fazem raramente ou não fazem porque sente que está desorganizado, sente que o trabalho toma muito tempo. Tem alguma coisa específica que vocês deixaram de fazer ou raramente faz por conta desse impacto da gestão, né, das tarefas, do planejamento e tudo mais? Fala comigo aí.
pro chat, que já vem coisas no chat. Boa, boa. Como é que tá essa situação? Não consegue jogar mais? Joga mais ou menos, raramente? Thiago, raramente. Do tipo, quando Quando, quando o computador ajuda, a gente tem, joga. tem isso também, às vezes, né? Mas Perfil. após, estou terminando após, estou terminando técnico em logística, estou terminando a especialização em turismo. Não tem tempo. Tem que ir para feira. Não tem tempo. Ao mesmo tempo que a gente sente que não, né, que não tem tempo, também ver que se a gente fazia antes e agora não está fazendo, é porque entraram algumas tarefas no lugar e tomaram esse tempo. Isso aí é muito provável, mas poderia esmiuçar isso com maior riqueza de detalhes, porque uma coisa é não ter tempo. Às vezes a gente sente que não tem tempo porque outras tarefas estão né, vou dar um exemplo disso de jogo que o Cristiano falou. Eu, a- até, acho que até a pandemia, até antes de estourar a pandemia, que eu tinha os trabalhos e tudo mais também, era quase um ritual. Eu podia estar fazendo o que fosse o dia inteiro. Quando dava assim umas 9 horas, mais ou menos, eu parava de trabalhar com o que fosse, só se fosse um dia de exceção, né? Ia jantar, tomar meu banho, enfim, de 9, 9h30 até a hora que eu decidisse dormir, eu jogava. Computador, pá, beleza, eu ia jogar. Essa 1 hora e 1h30, 2 horas de jogo, ela não era tão sagrada quanto as horas de trabalho. Com o passar do tempo, eu fui meio que desanimando de jogar, não por conta do jogo, algo do tipo, mas porque eu comecei a ver essas questões. Ó, isso aqui é legal, me dá um relaxamento, beleza. Só que eu tenho outras tarefas aqui que se eu aproveitar melhor esse tempo, eu vou ter melhores resultados. Aí eu abri mão de jogar com regularidade ali para jogar de vez em quando. Então, eu estaria errado se eu falasse que não tenho tempo. Eu coloquei outras coisas. Muitas vezes eu sento aqui, depois que eu paro de trabalhar ou dar aula para vocês, eu sento aqui no sofá da sala, né, pela TV ali, e eu boto no YouTube para ver ali quais os meus canais de lei, que eu vejo todo dia, que são vídeos curtos, 7 minutos, 10 minutos, tal, para vou vendo assim, então, um atrás do outro, de variado. Tem de futebol, tem de neurociência, tem de jogo, enfim, eu faço ali um apanhado de coisa de humor, tal, faço um apanhado, quase como uma rotina, né, uma tradição, e aí eu já estou em ritmo de descansar, assim, de me desligar. Então, eu criei essa dinâmica que eu até, entre aspas, sinto um pouco de falta quando eu não tô, por exemplo, em casa para fazer essa rotina. Se estiver na rua, eu não consigo ver os vídeos que eu vejo às vezes meio-dia, 1 hora. Tem né, minha quebrada da hora de almoço, então eu não consigo ver. E aí eu sinto um pouquinho essa dinâmica, mas eu vou adaptando porque eu já entendi que essas tarefas que na época de pandemia eu coloquei à frente não me tomam tempo. Eu coloquei como importância. Então, eu comecei a ver, por exemplo, coisas que para muita gente é trabalho, para mim é diversão. Eu me sinto bem. Tipo, estudar algum assunto. Eu bati o olho, gostei, eu vou mergulhar naquele assunto. Aí eu entendo que jogar videogame naquele momento ali não vai me fazer me sentir melhor do que aprender aquele assunto, que vai me dar muito mais, né, possibilidades. Então, a gente pode muito bem até esmiuçar essa rotina com vocês, de cada um, e a gente vai poder falar sobre isso mais para frente, de conforme vocês conseguirem concluírem aquele exercício de montar a rotina de vocês, façam, por isso que eu tô batendo muito nessa tecla de vocês fazerem de fato, que é difícil no primeiro momento, para que vocês consigam depois, no segundo momento, a gente ter um ou mais encontros, um ou mais mentorias individuais com vocês, para consolidar uma dinâmica dessa rotina de vocês, que consiga cumprir, que consiga realizar naturalmente, mas que tenha um pouco mais de respiro para vocês terem tempo para coisas que são do dia a dia.
Deixa eu ver aqui, Carol. Eu tinha muito esse problema quando eu ainda conciliava o salão com a CLT. Mas agora que estou totalmente voltado para o meu negócio, eu consigo administrar meu tempo. Antes eu não tinha tempo nem de lavar meu cabelo nos dias que eu queria. Eu estava entrando em colapso. Exato, dá um negócio muito louco e a gente vai sentindo, né, alguma coisa negativa acontecendo e é muito, muito ruim. É muito ruim real. É diferente de a gente, né, tá procrastinando e relaxando. É um negócio que é, assim, sufocante. Então, a gente vai, você vai é quase obrigado a ter que fazer esse tipo de ajuste, mas ao mesmo tempo, lembra, que nem a gente falou naquele dia, Carol. Vamos supor você trabalhou até às 8. Vocês trabalharam até às 8 e você geralmente dorme meia-noite. Vamos dar aqui um exemplo. Não digo dormir é que você apaga, às vezes você desmaia, né, meia-noite. Mas você está ali já cansaço, 10, 11 horas, já está nas últimas, descarregando legal. Não adianta nada eu parar de trabalhar às 8 se eu vou desmaiar meia-noite. Eu preciso realmente parar o trabalho, né, e parar o todo, ou seja, simplesmente fazer, a não ser que você não possa de fato, ó, ter que tomar um remédio, ou dar um remédio de alguém, de minha mãe, do meu filho, que for, se for coisa muito específica. Agora, se vai parar de trabalhar às 8, eu costumo falar nas mentorias particulares que eu dou, é uma coisa que eu hoje tenho menos dificuldade, ainda tenho, mas é aquele desafio de você com você mesmo. Se você puder acordar às 5 da manhã para começar a trabalhar e fazer alguma coisa, que acorde. Mas prefira acordar às 5 e dormir às 10 do que ir até 2 da manhã e acordar às 10 da manhã na merda. Você não vai render nada o dia inteiro. Salvo os casos de quem trabalha com segurança, vigilante, alguma coisa noturna. Às vezes o Cristiano, né, como a Ingrid também pega alguns serviços de evento que tem essa rotina meio diferente, aí é exceção. Mas, num geral, se você pega um plantão, Viviane também, que tem esse horário que vai indo mais para o noturno. Então, parou o trabalho, não precisa fazer mais nada. Tem disso, mas às vezes não é nem que a gente funciona melhor à noite. A nossa cabeça já está acostumada. Eu achava que eu era uma pessoa noturna. Passou de meio-dia, meu cérebro parece que liga o motorzinho e vai subindo, ó, e vai. Só que muitas vezes é porque você demora a pegar no tranco de manhã. O corpo tá todo, sabe? Neurologicamente falando. Eu ainda não domino, mas vou dominar um bocadinho essa parte de neuromarketing para comportamento para a gente poder falar cada vez melhor sobre esse assunto de que às vezes a gente nem é que a gente funciona, a gente pega no tranco depois. Só que o corpo tá na sobrecarga. E é quando você vai parar, você sente cansaço em algum lugar. Um cansaço, né, agudo, porreta. E isso não é legal. Então, se você puder dormir cedo, no primeiro dia não vai rolar, no segundo não vai rolar, no terceiro talvez. Larga o celular de lado algumas horas antes, ou minutos pelo menos. Existem algumas questões que eu poderia passar individualmente para vocês muito interessantes, que eu tenho aplicado comigo e tem dado certo. Desde musicoterapia, você trabalhar com uma música ali que te ajuda a relaxar, a desligar um pouco a cabeça. Ela vai como um conta-gotas, deixando você num nível mais baixo, para você realmente tirar aquele estado de alerta neurológico, sabe? Que tá tudo assim, você não consegue dormir. Eu não falo nem necessariamente de insônia, mas pode entrar insônia aí também, nessa questão, né? E você também equilibrar o nível de cansaço do seu corpo com o nível de cansaço da sua cabeça. Às vezes a gente está com dor de cabeça porque a gente está pensando demais. É muita coisa, e a gente pensando muito naquilo ali, fica remoendo, sabe? Aí cansa. Por que cansa? Porque muitas vezes a gente não está comendo direito. Alimentação. Porque a gente não está dormindo direito. E aí não adianta. Vai dar problema. Você vai sentir que, né, tá tipo subindo a ladeira, tentando correr com peso nas costas. Vai dar um cansaço, né, generalizado, cansaço geral. E aí praticamente, né, sobreviver. E isso não dá certo. Estamos chegando aqui no final dessa primeira parte, né? Deve acabar aqui em mais ou menos 1 minuto, ou seja, 8h12, acredito eu. Então, quando for ali 8h25, a gente volta para a segunda parte.
E aí, na segunda parte, já vou deixar gravado, inclusive, assim como essa aqui, né? Vai ser tipo um bloco, vou deixar gravada a segunda parte, já com os hiper avisos mega importantes sobre o começo oficial dessa nossa segunda fase, a partir de segunda-feira. Ainda assim, podem chamar pessoas como vocês, comprometidos, focados, etc e tal, para a gente incorporar com qualidade esse time, porque tem muita coisa boa que eu quero anunciar para vocês, mas preciso de engajamento, né, de volta. Que essa sala possa ter 6, 10 pessoas num dia só, ok, que essa semana é atípica, mas que ela possa ter mais pessoas do que tem tido ultimamente para a gente aproveitar cada vez mais. Então, 8h25 estaremos de volta para a segunda parte da aula. Fechou? Até daqui a pouquinho, galera. Salve, galera. Vamos lá, turma. Mais um bloco aí para a gente dar sequência ao que falávamos no comecinho, né, sobre a gestão de processos, projetos e de tempo. Nós já temos até um conteúdo um pouco mais completo sobre isso, onde eu faço uma leitura bem mais detalhada nessa questão de, né, tempo, processos e projetos. Antes de dar continuidade, deixa eu fazer só algo que eu já uma pontuação de um aspecto, como eu falei para vocês, que eu ia criar um mural de aviso referente a essa nossa segunda fase. Então já crio aqui, deixo já pontuado, deixo gravado e automaticamente fica fácil para todo mundo assistir depois, acessar e tirar suas dúvidas. Primeira coisa muito importante, a partir de segunda-feira, né, que já é o nosso dia de encontro, né, tradicional, nós, mediante a observação desde o começo do curso, o curso começou no dia 9 de março, então, ou seja, de 9 de março a abril e de abril a maio, a gente teve 2 meses de observação, de tentativas diversas, né, de várias situações, né, incluindo um aluno novo aí, né, vocês estão vendo na tela, aluno novo, né, várias situações interessantes que a gente pôde observar de horário que funciona melhor, formato que funciona melhor, que corresponde melhor, pessoas que tinham mais dificuldade com tecnologia e outras que têm menos dificuldade, e assim por diante. E com isso, a gente testou e agora tem funcionado. Por exemplo, se a gente juntar vocês de hoje com segunda-feira e alguns que não estão presentes aqui, mas os que estiveram outro dia, então a gente consegue aí aproximadamente ter um público de 10 pessoas. E há muito custo, portanto precisamos de mais. Quando digo demais é que a gente consiga engajar as pessoas que estão no grupo da turma. Então você que está me vendo agora aqui ou que está me vendo depois, sinta-se engajado por essa mensagem, ou seja, precisamos que você caia dentro do rolê, né? Que você se entregue mais do que tem feito, ou se não fez ainda, essa é a hora. O curso começa para valer, vida louca, tipo, olha só, o negócio agora é cada vez mais sério de qualidade, sério de conteúdo, sério de entrega. Então, nós teremos a partir de segunda-feira a seguinte dinâmica, pessoal. Uma aula presencial alternando com uma aula virtual. Nossa aula presencial, né, segunda-feira de 10 a meio-dia, então quem separa para estar nesse horário vai estar no virtual na semana seguinte. Então, virtual, presencial. Essa é a primeira dinâmica que a gente vai fazer. Professor, não consigo estar no presencial ou no virtual nesse dia aí, nesse horário, pá, bonitinho. Eu vou lançar uma enquete só para ajustar essa questão lá na nossa turma, no grupo da turma. As pessoas que não tiverem condição de estar no horário de 10 a meio-dia de segunda-feira, eu vou ver de abrir um outro horário para a gente ter como se fosse 2 turmas do mesmo curso, com horários diferentes. Mas isso ainda é uma possibilidade que está sendo estudada. O ideal é que a gente tenha o máximo de pessoas naquele horário, até porque quando começou as pessoas já estavam cientes que seria assim. E tem muita gente que sequer deu um posicionamento e a gente precisa desse retorno, certo? Então, recapitulando,
num cenário normal, aula presencial, alternando com aula virtual, ambas na segunda-feira, 10 a meio-dia. Então, segunda-feira que não for presencial, a gente vai fazer isso aqui, virtual, de 10 a meio-dia, no Zoom. Então, o que você faria para ter que sair de casa para ir para o presencial, você já vai estar em casa, onde for, para ser aquele virtual, para ficar um pouco mais leve. O deslocamento, aquela logística de todo dia presencial, a gente vai adaptar para isso. E vamos juntos trabalhar para né, para essa dinâmica acontecer, certo? Segunda situação, né? Segundo aviso, importante. Quem ainda não entregou o trabalho, as tarefas, faça-o. Pode mandar mensagem no privado, buscando dúvidas, como vocês aqui que estão comigo que já fizeram. Isso é legal. Não estou sabendo fazer isso aqui, está toda dificuldade, não está funcionando. A gente ajeita isso daí. Eu não tenho aqui agora acessado na minha cabeça, poderia buscar lá no grupo, mas eu tenho, na verdade, eu tenho na cabeça, mas não tenho exatamente o que eu falei, que é o seguinte: é como um sistema de recompensa. Cada aula que vocês estão presentes, vocês vão ter direito lá a depois, num outro momento, a um bônus, um brinde, vamos assim dizer, que é o quê? Pode ser ali minutos de mentoria para tirar uma dúvida do negócio em relação ao que a gente está vendo na aula. Então, imagina, a gente está falando aqui sobre gestão de processos, projetos, de planejamento, de meta, e aí você fala: professor, eu quero marcar contigo aí, esse mês eu estive em 2, 3 aulas, eu quero marcar contigo aí 15 minutos que eu tenho direito, né? Aí beleza, 15 minutinhos, pá. E como é que a gente vai regular essa presença? Primeiro, nas enquetes que a gente está fazendo, que comecei a fazer no outro dia, acho que funcionou bem, vocês colaboraram, isso é bem legal. Então, a enquete de estarei presente antes da aula, então é uma lista de pré-confirmação, né? Então, se você vai lá e coloca que vai estar presente, né? Assim, né? Espero. Agora foi, Sueli, conseguiu? Tá vendo legal? Como é que tá aí? Vamos te situar. Show. A lista de confirmação de quem vai estar presente. Espero que nunca ninguém coloque não estarei. Só se for uma coisa muito importante. Repito, o foco é a turma cheia, turma forte, turma presente. Essa lista de presença. Segundo, nas aulas presenciais, não tanto, porque se você já vai estar lá, já consta, isso é ótimo. Mas nas aulas virtuais, hoje eu não fiz isso, mas nós faremos isso a partir da próxima aula virtual, né? Um sistema de palavra-chave. Ou seja, do começo, no meio, em algum momento, até o final, eu vou soltar algumas palavras-chave. Para quê? Para que a pessoa que, de repente, por algum motivo, o celular não conectou, descarregou, estava a caminho, trânsito, enfim, coisas que vocês não têm como controlar. Mas, poxa, eu não pude assistir a aula, quero assistir, obviamente, para poder registrar minha presença. Legal. É uma terceira possibilidade, uma terceira chance de vocês, por algum motivo, assistirem aquele conteúdo e registrar, né, registrar essa presença. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas palavras-chave que eu vou soltar ao longo da aula, para lá no final, né, lá no finalzinho, vocês vão colocar nos comentários lá do vídeo do YouTube. Fica lá hospedado, né? A palavra-chave é essa, como se fosse formar uma frase. Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Vocês vão colocar lá, as palavras-chave são essas. Isso já me garante que vocês, pelo menos, tentaram me enrolar e ficaram passando o vídeo para achar as palavras-chave. Eu não vou dizer qual é a minutagem, então vocês vão ter que assistir quase que a aula inteira. Tenta ficar ali achando, né, catando palavra, acho que é bom assistir a aula inteira. Você pode ir se adaptar, ver como é que funciona. Outra coisa importante, conto com o apoio de vocês, seja quem está aqui na sala agora, quem estiver depois vendo esse vídeo. Motivem-se e engajem-se uns aos outros. Ou seja no grupo, Carol vira e mexe faz isso, que eu sei que boa galera, a aula começou e tal, isso é legal. Se tiver algum tipo de possibilidade, manda no privado, pô, como é que tá, tudo bem, você tá faltando, pô, aconteceu alguma coisa, estamos juntos, sempre de uma maneira construtiva e positiva em prol do trabalho. Ajuda o tio aqui também a engajar a galera, porque muitas vezes realmente existe esse comportamento,
que é misterioso, de você mandar mensagem, perguntar e as pessoas verem mensagem e não te responderem, preferir ignorar. Isso acontece. Então a gente ignora que ela está nos ignorando e continua com foco no propósito. Se é coisa boa, a gente quer compartilhar. Então imagine que aqui nós somos em 5 e poderíamos estar em 10, porque algumas pessoas sequer responderam, confirmando a presença. Outras responderam e não estão aqui. Talvez aconteceu alguma coisa. E tem gente que não faz de maldade, mas ainda não entrou naquela questão que nós falávamos no primeiro bloco de aula. Ainda não, a ficha não caiu de como que vai ser bom para o negócio, de como essa conexão aqui, essa roda, fortalece a jornada. E já que o tempo é valioso e precioso, né, assim como o de vocês é o meu também, que a gente possa junto dar, né, o valor a mais para esse processo. Outra coisa importante é que ao final de cada módulo, nós tivemos ali, como eu falei, no primeiro módulo, que foi o módulo de adaptação. Agora a gente está no módulo indo mais para a questão ligada aí a processo de planejamento de metas, gestão administrativa, basicamente. Então, vocês vão ter daqui a algum momento questões como planejamento financeiro do negócio de vocês. E aí, caraca, bem que o professor falou. Tinha aquele negócio lá atrás, a gente fazer uma relação bem detalhada das nossas tarefas durante um dia inteiro, das nossas finanças pessoais, custo pessoal, custo do negócio, nem que fosse no caderninho entradas e saídas. Eu falei assim para vocês fazerem esse tipo de exercício. Por quê? Porque ali é o basicão, e mais para frente, né? O basicão vira, na verdade, o quê? Vira, né, um negócio que pede atenção. E, tipo assim, se você comprar uma água na rua, né? Você comprar uma água na rua, você vai, né, colocar lá. Traduz para mim, Cristiano, pode retirar o quê? Ou você mandou no chat errado? Não entendi. Não, que é para repetir, porque travou. Você tava falando, mas não saiu áudio nenhum. Aí travou. Show. Beleza, valeu aí. Aquele exercício lá que eu coloquei, dentre outros, da gente fazer a relação de custo do negócio e pessoal, o que é despesa pessoal, o que é do negócio, o que é entradas e saídas, o bem basicão, como a tarefa diária de vocês, seja a tarefa pessoal e do negócio. Acho que a maioria aqui, se não forem todos vocês, trabalham em casa praticamente a maior parte do tempo, então muitas vezes mistura a tarefa o tempo todo. Uma hora você está fazendo uma coisa de trabalho, uma hora uma tarefa, né, doméstica ali, da vida pessoal. Então, é preciso estar mapeado isso, para a gente traçar um planejamento estratégico. Bem como eu confesso que eu estou mega super curioso de ver uma resposta que vocês possam ter colocado lá no exercício. Eu, inclusive, não vi ainda de propósito para poder juntar com de outras pessoas. O Cristiano já me mandou de vocês e tal, né? Que é aquela parte da meta. Como é que eu quero estar como negócio, né, daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses. Eu acho esse tipo de exercício muito gostoso, porque além de ser muito difícil de a gente prever, vamos assim dizer, existem muitos elementos, mas é legal de a gente bater o pé naquilo que a gente tem confiança. Fala aí, Cristiano. Foi mole o Cristiano mandar. Ele me faz um dever que eu e Viviane demoramos o dia inteiro, eu nem acabei ainda, porque eu tô precisando fazer esse planejamento pessoal, igual você pediu. Ele me fez um negócio menos de meia hora, Thiago. Assim até eu. Eu encagueto logo. Me vai no computador. Ele não quer que digite pra você, não, porque eu tô fazendo tudo manual. Eu fiz um rascunho e comecei a passar tudo lindinho à mão, só faltando essa parte, porque eu preciso me organizar mesmo, até pra eu poder ter no meu dia a dia. E aí eu falei, não, deixa que eu tô passando a mão, eu tô passando a limpo, tô escrevendo, endireitando algumas coisas, não sei o quê. Aí eu falei, você já acabou o seu? Ele já. Eu falei, como assim? Eu fiz de manhã com a Viviane, tô agora à noite fazendo e tu já acabou. Ele menos meia hora. Assim eu também quero. Caguetei logo. Mas olha só, ela tá psicografando e depois traduzindo. Primeiramente, Cristiano, você tá com uma voz muito estranha, você tá resfriado, essa voz ficou muito fina de repente. Para começar, me avisa desses sustos. Segundo, os BO de vocês aí, irmão, vocês resolvem no BO de vocês. Se ela tá psicografando, deixa ela psicografar os conhecimentos dela.
Entendeu? Cada um psicografa os seus psicografamentos, entendeu? Eu também sou desse, que dá as psicografadas assim, aí, então assim, cada um né, com a sua luta. Se tu for apressado, ou foi no prazo, mas não fica judiando da criatura, não, que ela tá psicografando, porque às vezes o download é lento, mano. Ela vem Eu Viviane. vou até falar também. Aí, ó, começou. Não, porque assim, a gente escreveu uma coisa, aí eu tava passando a limpo, aí eu já acrescentei uma outra coisa. E aí a gente vai fazer um negócio de casa, aí o filho chama, aí não sei o quê, enfim. Aí daquilo ali já acrescentou mais alguma coisa, e aí a gente fica. Vou defender a Ingrid, tá, seu Cristiano? Ó, eu até coloquei aqui um stories no Instagram agora, né, desses stories inéditos, muito interessante. E a aula tá mó séria. E do nada uma resenha. Do nada é tiro, porra de bomba. É por esse tipo de momento que eu acredito nessa turma. Porque a gente trabalha tanto, gente. É tanto trabalho, é estresse, não sei o que, os BO, tá, não sei o que. Isso que a Viviane falou é super real. Tá ali, para daqui a pouco é cachorro, é criança, não sei o que, é o carro do ovo. E toma aí, tu sai correndo para poder. O ovo aqui em casa, então, às vezes é o carro do lixo, que você tem que sair correndo porque esqueceu de colocar do lado de fora, que é uma loucura. Então, gente, tem que ter o açúcar para poder dar uma adoçada na vida, que é só tiro, porra de bomba. Aí do nada, a gente tá aqui falando, eu olho assim, Cristiano. Aí vem a voz, assim, alguma coisa errada aconteceu com a voz desse cara. Já me abre Você foi hackeado. tudo foi Esse hackeado. foi hackeado, Pô. Foi hackeado, me avisa, pô. Fala aí, Cristiano Ingrid. Chamar assim. Tem que ser, hoje tem que ser, porque. E a aula só tava quieta porque eu tava escutando a aula, mas tava fazendo um monte de coisa que a gente tava fazendo arrumação na casa aqui, tirando um monte de lixo, um monte de coisa, né? Na realidade, alguns objetivos, um dos objetivos que eu coloquei. Por mim, cara. Nem esperou Não, por mim. mas tem muita coisa pra fazer contigo, não se preocupa, não. Um dos objetivos que eu coloquei, que você botou a curto prazo, eu acabei que hoje eu fui executando, entendeu, Thiago? Maravilha, então não conta. Segura a audiência. Não conta, segura a audiência. Olha, tá dando spoiler. É isso, segura a audiência, não conta. Façam todos. Mas aí por isso, a aula tava quieta porque eu não tava conseguindo falar, que eu não tava atenta, assim, tava atenta, mas não assim, parando mesmo. Agora não, agora eu parei, tomei um banho, parei Você viu aqui que até o Mário e vim participou, lanchando. né? Você viu que até o Mário participou, né, da aula. É isso que dá ser professor. Eu sofro. Tá vendo? Eu sofro. Ai, gente, Volta eu tô aqui. até com vergonha, Carol, porque eu não fiz nada até volta. agora. Aí vem, Carol. Vai, Carol, vai. Tá. Aproveita que a resenha tá solta, né? E vai. Escracha ela. Eu tô falando, eu tô também. ouvindo eles compartilhando a experiência sobre os exercícios. E eu não vou ser hipócrita e falar, eu não fiz nada. Hipócrita. Eu vou ter que. Final de semana eu vou tirar um tempo e vou fazer isso. Gente, imagina a situação do professor falando sobre planejamento estratégico e o aluno vai falar assim: fiz nada não. Eu tenho que me planejar para fazer o planejamento. Então, assim. Mas final de semana eu vou tirar um tempo só para isso. Acabou na aula aqui, eu vou ajoelhar e cair em oração. Tem que jejuar, hein? Senhor, meu Deus, eu tenho fé. Tem que ser assim. Porque assim, só fazendo vigília, fazendo. É isso, gente. Vocês, entendeu? Desse jeito. Bagulho é louco, entendeu? Bagulho é louco. Mas vamos lá, porque daqui a pouco, né, o Zoom corta nós aqui. Façam de verdade, porque é como se fosse. Imagina que. É como se fosse a base mesmo. Se a gente tem ali uma noção da nossa parte de custos ali, de dinheiro, de entrada e saída. Pô, legal. Então eu gasto mais ou menos tanto por mês. Aí tanto por mês quer dizer o quê? Tanto pessoal como do negócio. Então, sei lá, vamos supor que você pessoal, aluguel, luz, água, coisas pessoais, né, que não sejam descendentes do trabalho. Salvos os casos, né? Que a gente vai falar em custo, mas dá para dar um papinho aqui rapidamente. Trabalho de casa, tipo Suelen, né, Viviane, Ingrid, trabalho de casa. E aí, né, você que trabalha de casa usa o gás da sua casa para fazer coisas do negócio. Então, tecnicamente, aquela conta ali ela vai ser meio que dividida, entre aspas, entre o seu negócio e a sua versão pessoal.
Então, mas aí a gente é um outro momento. Assim como as compras da casa, enfim, mas se você tiver discriminado certinho, isso aqui eu comprei para casa, isso aqui eu comprei para o negócio, né? Você pode ir no Ceasa, por exemplo, fazer as compras de coisas interessantes que você já vai fazer uma viagem, aproveita por uma vez só, mas vai estar lá separado, negócio, pessoal e assim por diante. Tarefas, como a gente falou aqui, vou fazer tal coisa. Eu não sei se a Carol já estava quando eu falei sobre... Eu parei aqui mais cedo para agendar todas as aulas do curso, as aulas, ou seja, as datas previstas. Se não for naquele dia, beleza, a gente ajusta, feriado, algum compromisso, mas já coloquei para que aquilo na minha cabeça já vá flutuando. Olha, dia tal tem tal compromisso, hein? Mesmo que eu esqueça, vem aqui a notificação, eu olho e é verdade. E crio uma conexão. Eu, por exemplo, uma curiosidade em relação a isso, eu criei um hábito de agendar aquela notificação de que avisa quando vai ter o compromisso, de 2 horas de antecedência para a hora do compromisso. Geralmente, se não for uma coisa muito específica, eu boto 5, 10 minutos. Por que eu botei com um intervalo de 2 horas? Se o compromisso é meio-dia, né, eu boto ali a notificação de aviso às 10. Não porque às 10 horas eu vou me lembrar disso, mas porque geralmente algum compromisso que eu faço externo, eu levo em média de 1h30, 2 horas para chegar. Então eu deixo constando ali para estar visível, né, o compromisso, mas eu sei que naquele período ali eu não vou fazer outra coisa, porque querendo ou não, mesmo que eu esteja em casa ainda pronto para sair, eu vou, se eu empurrar um pouquinho aqui, eu vou me atrasar lá, porque eu tenho que contar com o atraso de um ônibus, com o trânsito, enfim, alguma coisa que vai encurtar, eu ficar no ponto esperando meia hora, enfim. Então vai ser importante para quando a gente falar lá na frente, com mais profundidade sobre planejamento de cronograma de postagem, por exemplo, marketing digital. A gente vai lá fazer, né, elaborar um cronograma de postagem, seja padrão ou seja para uma data sazonal, uma data específica, lá, Dia dos Namorados. Vamos dar um exemplo aqui. Dia das Mães, não, Dia das Crianças. Uma coisa que vai ter, a gente pode fazer algo direcionado. E aí você quer fazer uma campanha para divulgar ali uma ação do seu negócio e você vai ter que se programar, talvez durante 30 dias antes de começar a criar um sistema com etapas para depois daquilo ali converter em venda. E se você não tiver noção da tua rotina, não vai dar certo, não adianta. Não vai dar certo. Você pode fazer da melhor forma que for, você pode pagar anúncio pago ali, mas não vai dar certo. Vai jogar dinheiro fora. Então, se a gente tiver agora a nossa base, e vai ser tão legal, eu digo para vocês que é legal, porque hoje eu sinto essa satisfação, que é de quando as pessoas que conhecem já você, conversam com você, elas já vão ter uma noção, pô, será que a Suelen está livre agora? Porque geralmente nessa hora a pessoa já sabe mais ou menos qual é o seu fluxo, qual é o seu ritmo, que você está fazendo alguma coisa ou não, até mesmo às vezes pela postagem que você coloca no stories ou algo do tipo. Então você consegue também entrar naquela questão de educar ou reeducar a sua clientela, de mandar mensagem em horários indevidos, ou de ter paciência para que você vai responder, exceto se for uma mensagem de emergência, tipo, poxa, você está livre amanhã? Aí beleza. Então, voltando aqui, já dei aquele recorte de avisos, né? Muito relevante. Conto com vocês, esse aqui é um dos mais importantes, conto com vocês para isso. Me ajudem a engajar os demais colegas, porque ao mesmo tempo vocês podem conhecer os demais colegas. Para facilitar isso de vocês conhecerem os demais colegas, não ter que falar com um por um, eu vou botar para quem já fez, beleza, mas se for o caso, até atualiza o formulário tipo de inscrição do curso, onde você lá pode colocar falando um pouco do seu negócio, qual é a sua maior dificuldade, enfim, eu vou botar de novo esse formulário para vocês preencherem, atualizar com algo do tipo. E aí, quer conhecer mais dos negócios da turma? Acessa lá, né? Acessa lá e automaticamente, vou falar com fulana, de repente aquele exercício de você olhar para a sua turma, né? E ver se tem algum negócio que dá para criar conexão, que dá para fazer algum tipo de parceria, vocês já vão ter a informação ali, de uma maneira bem mais simplificada. Então, eu vou rodar isso aí para vocês também, para a gente poder ter um engajamento com constância e com uma turma maior. Eu quero ver, por exemplo, esse momento que a gente teve agora há pouco, essa resenha que a gente quebra um pouco o ritmo, se diverte, que já é aquela coisa gostosa que a gente tem por aqui, mas parecendo uma feira. Eu quero que chegue, se tenha 10 pessoas na sala e de repente o pau começa a quebrar e vira o programa do Ratinho. Tipo assim, caraca, vamos relaxar, a gente começa a rir e tal, e contam alguma coisa que aconteceu hoje, aí que não sei o que, mas vocês que já têm uma conexão, que já se conhecem por algum motivo.
outra coisa que eu lembrei aqui agora, cara, que se eu esquecesse, você ficava muito chateado comigo mesmo. Alguns de vocês já sabem disso, mas eu vou, né, agora formalizando de uma forma, né, que é mais ampla. Eu tenho algumas datas que eu posso levar vocês para alguns locais no Rio de Janeiro, que seria como se fosse a nossa aula presencial. Ou até que caísse num dia de aula virtual. A gente vai lá e agenda. Nesse dia a gente vai para tal local fazer tal atividade. E um dos locais que eu quero levar vocês, que é no centro do Rio, é o escritório de uma empresa chamada Impact Hub. Essa empresa tem no mundo todo, então tem Rio, né, todos os estados, enfim. E eu quero levar vocês para além de conhecer o espaço, né, conhecer tudo que é trabalhado lá, vocês também ouvirem um pouco sobre a questão da sustentabilidade que a gente pode trazer para o nosso negócio. Então, imagina eu fechar o local, vocês não vão ter nenhum custo, né, ter acesso a um espaço diferente, novo, com muita coisa boa, e aí só irem 2 pessoas. Minha cara fica lá no chão, então não quero que, né, não quero que aconteça. Ceasa, por exemplo, exatamente, bem citado, ou seja, outros locais, aula de campo, seja uma aula externa, que a gente possa fazer em substituição, ou seja, a gente não ficar só... nossa casa hoje é, de fato, o espaço da Fran, por vários motivos que eu poderia destacar aqui. Mas, provocar novas experiências. Quando eu falei do Ceasa, por exemplo, de a gente ir lá, a gente vai chegar lá e olha só, gente, de tal hora a tal hora, a gente está em aula, beleza? Então, vocês vão fazer tal tarefa. Então, a gente vai falar um pouco de experiência de atendimento ao cliente, de precificação, enfim, a gente dá vai ter uma missão do dia pra gente cumprir. Então vai dar a volta e fazer acontecer. Acabou a aula, aí beleza, a gente já aproveita que tá ali e é bom que quem for fazer compras, né, cai dentro, isso é legal. Então, poder levar vocês para outras experiências, como uma aula de campo, mas para isso eu preciso ter a turma engajada. Então, eu hoje sei que eu tenho aqui Cristiano, Ingrid, né, 3, Viviane, Carol 4, Suelen 5, Fran 6, Leandro 7. Esses 7 eu já sei que eu posso contar. Certeza. Carmen também, que ela, mesmo não estando presente 100%, mas é muito solícita. Tem por recomendações, a Amanda, que entrou recentemente. Então, 8. Me passa se eu entrou nessa semana agora. Esse rapaz que entrou recentemente, que é o Bandeira, eu já o conheço, não sei se ele vai lembrar de mim, mas já conheço, já seria um 9. Pessoas que têm um histórico de pessoas responsáveis e comprometidas. Mas tem mais gente no grupo. Então vamos focar em resgatar e acender essa galera que está no grupo para justamente a gente conseguir, imagina uma caravana, 15 cabeças lá no Ceasa, e a gente tendo uma aula rica, sabe? Eu quero isso acontecendo. Ou a gente recebendo o pessoal de outras coisas que eu também quero trazer pessoas de fora para falar para vocês alguns assuntos, algumas vivências diferentes. Mas para isso eu preciso ter uma turma mais engajada do que só vocês aqui. Então conto com essa colaboração. Outra coisa que eu falei lá no comecinho, mas não complementei, é ao final de cada módulo a gente poder, por exemplo, junto com aquelas mentorias que vocês tendem a receber, e para vocês receberem mentorias do tipo, você tem direito aqui a 15 minutos, meia hora, assim, para poder tirar todas as suas dúvidas do que foi falado até agora no curso. Isso não é a mentoria particular de grátis, entendo a diferença. Ao longo do curso, tô com dúvida nisso aqui, bora. Professor, tá ruim aqui, me ajuda a fazer o exercício aqui, ajudo. Beleza, a gente agenda e se organiza. E eu vou lá e tento te ajudar, fazer tipo uma explicadora, sabe? Tentar fazer junto, é por aí. A gente tem que marcar e tem que estar organizado. Para que vocês possam aproveitar ao máximo. Vocês terem acesso a outras questões, eu vou resgatar a lista de recompensas que vocês podem ter lá no final de cada módulo, né? Entre outras coisas, meu povo, entre outras coisas, que eu ainda não consigo contar para vocês, porque eu preciso ter certeza que eu vou ter turma para isso. Para eu não ficar com a cara no chão. Eu sou cobrado por isso, mas também quero devolver, né, da melhor forma, e vocês precisam receber esse melhor. Então me ajudem nesse processo, certo? Para a próxima aula, repetindo, presencial, né, na segunda-feira que vem, normalmente, como já era de se esperar.
nós falaremos de um conteúdo que acho que todo mundo já ouviu, na real, todo mundo já ouviu, mas talvez a gente possa fazer isso de uma maneira mais simplificada. Quem aí já ouviu falar ou já fez algum planejamento com metas SMART? Nós temos aqui mais ou menos 6 minutos, então digitem aí no chat, metas SMART. Já fiz, nunca fiz, não sei, já ouvi falar, mas não faço a menor ideia do que seja. Eu sei, já ouvi falar, mas não sei bem como é que posso colocar. Legal, não, tranquilo. A gente fala disso o tempo todo. Na real, a gente fala disso o tempo todo. Só que quando a gente adapta e ajusta ao nosso negócio, fica muito mais fácil da gente desenrolar. Então, na segunda-feira, na nossa aula presencial na Penha, Rua Sintra 347, também conhecido como Lefran, espaço da Lefran, lá do Leandro Sorvelé, nós falaremos, será a introdução desse assunto, de metas SMART, que tem tudo a ver com esse lance aí que a gente falou, que até a Ingrid trouxe ali a questão, dos 3 meses, 6 meses, essas metas de curto, médio e longo prazo. Se eu não colocar metas de curto, médio e longo prazo, que eu consiga fazer ali, tá ao meu alcance, que sejam fáceis de praticar, eu vou empurrando muitas vezes que eu não consigo dar conta. E quando eu faço, eu poder comemorar também que deu certo, que eu arrumei a casa, arrumei o armário, que seja. Isso aí é muito bom. Por exemplo, aqui me vem na cabeça agora uma viagem aleatória, que é o quê? Por exemplo, alguns de vocês que têm espaço de trabalho, a gente, qualquer dia desse, fazia a visitação desses espaços. Diferente, ou vou dar aqui um outro exemplo, a Ingrid está fazendo uma feira não sei aonde. Ela fala, gente, dia tal, vou estar numa feira assim, assim, assado. Ela já vai estar com a agenda dela minimamente organizada, então ela consegue ter uma noção dos eventos que ela vai estar fazendo e tudo mais. De junho agora, que ela até comentou outro dia, vai ter mais tendência a ter mais movimentação, por conta da parte junina. Gente, dia tal, vou estar assim, 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 assim. A gente vai lá, entre aspas, prestigiar o trabalho da Ingrid, consumir ali, fortalecer comprando algum produto e já fazer ali uma aula de campo. Aqui, Carol colocou no chat, conhecer o novo espaço dela, é legal. Depois, Carol, pega as informações direitinho, redondinho, dia 8, de que horas a que horas, vai ser assim, programação, o que vai acontecer, enfim, se quiser até te ajudo nisso, enfim, que a gente já coloca isso no grupo. Pode ser um dia que a gente vá, ver na agenda de todo mundo, de repente a gente dá uma passadinha lá e prestigia, isso é legal, um novo espaço, a gente vai lá e manda uma energia positiva, faz uma presença se a gente conseguir, enfim, tem todo aí um tchan que a gente pode agregar, e assim por diante. Assim como, muito em breve, eu vou dar aqui um spoiler de leve, mas muito de levinho, como o spoiler não é sobre a Viviane, mas a Viviane tá aí, ela sempre traz nas aulas alguma coisa, ela tá ali. E quem acompanha ela no Instagram vai ver, ela está ali, pouco a pouco, dando vida ao espaço do açaí dela. Então, a gente vai prestigiando, vai fortalecendo, vai engajando. Ah, professor, eu postei um negócio lá no meu Instagram, no meu negócio. Posso postar no grupo da turma? Sim, porém, antes fala comigo no privado. De repente, eu postei alguma mensagem, alguma pergunta, alguma coisa, para não desviar o foco. Porque mistura aí, esqueci de responder, não sei o que e tal, não vi. Fala comigo, conforme for, posta lá. Que aí botou uma enquete, uma caixa de pergunta, alguma coisa, pra gente ajudar a engajar o Instagram de vocês também, ali na postagem, compartilhando na nossa rede. Essas coisas a gente vai, fazendo valer. Então, metas SMART é o tema da próxima aula presencial, segunda-feira, 20 de maio, 10 da manhã, na casa da Fran, Penha, Rio de Janeiro. Se organizem, a única pessoa que pode chegar atrasado sou eu, porque moro em Nárnia e que é longe, mas tenho conseguido até chegar antes, então, vamos chegar junto para a gente justamente ter ali esse máximo de proveito. Se a gente conseguir transmitir o assunto que eu tenho para transmitir no meio... Só um minuto antes de acabar. Fala aí. Fala comigo.
Melhor, fala comigo. Aí ela aí, ó. É isso, entendeu? Ali tá acontecendo, muito bom. Feliz por estar vendo, tá pintado, ela falou que tava para pintar e tal, tá acontecendo, é isso. Então, ou seja, esse tipo de situação pelo menos a mim, né, nos engrandece de satisfação, porque tá acontecendo, devagar, é custoso, é sofrido muitas vezes, mas tá acontecendo, como a Carol trouxe aqui a questão da inauguração também, tá acontecendo, como o Cristiano e a Ingrid já conversaram comigo no privado, outras coisas que estão acontecendo, o planejamento. Suelen é a mesma coisa, estava num período difícil e conseguiu retomar. Isso é muito bom. Pedido final para vocês aqui, abre a câmera para a gente fazer a nossa foto para colocar lá no Instagram, para a gente poder, né, marcar, para a gente poder colocar aquilo que vocês sempre colocam, né, uma mensagem lá do que foi a aula de hoje, que isso é legal para a audiência de vocês também conhecer, que vocês estão estudando, se qualificando. Eu não sei o que a audiência da Ingrid e do Cristiano vão achar disso, mas tudo bem, vão achar que é uma pouca vergonha, os dois na cama, assim, nossa, eles pararam de fazer a aula de hoje lá para poder. É isso, entendeu? Mas tudo bem. Nem pra usar o fundo que nem eu uso pra disfarçar. Então dane-se, é bem isso mesmo. Cadê tu, Carol e Sueli? Vocês conseguem? Não, né? Então eu vou tirar a foto aqui, ó. 3 print. Antes que acabe a Sueli e a Toquinha. Na hora de se mexer vocês aí que vai fechar aqui a tela, ô esquisito. A Carol tá entregue, ela tá descabelada, coitada. Aí, caralho. A Gabriela tá toda descabelada, feliz, sorridente, entregue ao descabelamento. Então é isso, família. Bom ver vocês.